5 minutos de fama. Em entrevista exclusiva a Kennedy Alencar, Lula ainda confirmou que vai ser candidato à presidência da República em 2018. Se o senhor, presidente, tiver condições jurídicas de ser candidato, o senhor já tomou a decisão política de ser candidato? O senhor será candidato? Primeiro, eu vou ter condições jurídicas de ser candidato, porque não há nenhuma razão jurídica para evitar que eu seja candidato. Aí seria melhor eles terem coragem de dizer o seguinte: olha, vamos dar o segundo golpe nesse país e não vai ter eleição em 2018. Na situação que está, eu serei candidato. E vou te dizer mais, eu agora quero ser candidato. É importante, eu agora quero ser candidato a presidente da República. Porque na situação que o país está, sabe, sem nenhuma falta de modéstia, as pessoas sabem que eu sei, as pessoas sabem que eu já fiz e as pessoas sabem que eu posso consertar esse país. E para começar a consertar esse país, nós primeiro temos que fazer com que o povo volte a ter confiança nele próprio. Segundo, o governo precisa ter credibilidade. E credibilidade é preciso alguém ser eleito democraticamente pelo povo. Então, eu sei, e eu digo para todo mundo, quer resolver o problema do país? Vamos incluir os pobres outra vez no orçamento. Aí você tem que ter política de geração de emprego, de distribuição de renda e não fazer o que estão fazendo, jogar a culpa da desgraça em cima do pobre outra vez. E todas as medidas que estão fazendo é para favorecer os ricos. Há um setor do empresariado bastante seduzido pela hipótese de o João Dória, prefeito de São Paulo, ser candidato à presidência. O Dória tem criticado muito o senhor. Diz que o senhor e o PT são responsáveis pelo maior esquema de corrupção da história, palavras dele, e que são responsáveis também pela crise econômica, pelos 13 milhões de desempregados, que esse desarranjo econômico começou lá atrás no governo do senhor. Como é que o senhor responde a essa acusação do Dória? O senhor teme uma eventual candidatura do Dória? Obviamente que o prefeito de São Paulo quer 5 minutos de glória, sabe, que eu responder. Eu não vou responder, porque ele tem obstáculos muito grandes antes de chegar para me enfrentar. Ele primeiro tem que governar a cidade. Ele não pensa que fazendo pirotecnia, andando em ônibus 3 horas da tarde, eu quero ver ele pegar ônibus às 6 horas da tarde. Eu quero ver ele pegar metrô às 6:30 da tarde. Sabe, eu quero ver se ele foi nas enchentes aí, andar da enchente ou vai quando está seco. Não. Você, meu caro, vai ser analisado pelo seu mandato de 4 anos. Governe. Se você governar e ganhar credibilidade, você pode dar o salto que você quiser. Há alguma tratativa em curso entre o senhor, o Fernando Henrique e o Temer para tentar uma sobrevivência política à Lava Jato? Primeiro, veja, eu não vou fazer nenhum acordo de sobrevivência à Lava Jato. O que eu acho é que se tiver que ter uma reunião, sabe, entre os políticos, e tem que ser os partidos os presidentes dos partidos que puxem, é para discutir uma reforma política, para que o país não tenha mais partido fisiológico, a gente possa ter partido mais sério. Porque se a gente continuar com essa lógica de desmoralização dos partidos, o que vem no lugar disso é o fascismo ou o nazismo. Sobre isso, o senhor topa conversar com o Temer e com o Fernando Henrique? Veja, eu sinceramente não tenho muito interesse de conversar com o Temer, porque a forma que ele chegou no governo não condiz, inclusive, com as conversas que eu tive com ele. Por Fernando Henrique Cardoso, eu fiquei muito agradecido quando ele foi me visitar no hospital, foi visitar a dona Marisa, e eu acho que há um espaço para a gente conversar sobre reforma política. E também discutir sobre economia, não tem nenhum problema. Eu quero rapidamente, presidente, o mercado financeiro tem muita descrença num eventual novo mandato do senhor, falando, o Lula agora está com um discurso que ele vai fazer mais intervenção estatal, ele não vai ter aquela responsabilidade fiscal do primeiro mandato. Deixa eu te falar, primeiro que responsabilidade fiscal não é motivo de orgulho, ou seja, é obrigação. O mercado não deve temer o senhor. Essa é a minha lógica. O mercado pode temer, sim. Pode Sabe temer. por quê? Porque o Banco do Brasil vai voltar a ser banco público. Porque a Caixa Econômica vai voltar a ser banco público. Porque o BNDES vai voltar a ser banco público. Ele tem que saber disso. Tá? Tem que saber disso. Esses bancos salvaram a economia em 2009. E a política fiscal? Meu caro, responsabilidade é comigo. Eu provei quanto que eu diminuí a dívida pública, eu provei quanto a economia brasileira cresceu, e no pior momento da economia brasileira, na crise de 2008, eu fui para a televisão, assumi um discurso de 8 minutos para dizer para o povo, olha, compre com responsabilidade, porque se você não comprar, a economia vai piorar e você vai perder seu emprego, sabe? E isso foi o maior sucesso, que os pobres compraram mais do que os ricos. Presidente, o senhor fez uma reforma da Previdência quando esteve no poder. O senhor discutia e defendia lá no sindicato de São Bernardo essa coisa de o acordado valer sobre o legislado. Por que o senhor se opõe hoje às reformas da Previdência e trabalhista? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente fala em reforma,
A parte mais pobre da população, que vai ser vítima da reforma, ela pensa que é para melhorar. Ora, a reforma trabalhista que eles estão fazendo é, na verdade, rasgar a CLT, é acabar com a justiça do trabalho para que o trabalhador fique refém do empresário. E todo mundo sabe que no Brasil nós temos apenas meia dúzia de sindicatos capazes de sentar com os empresários e negociar a igualdade de condições. Então, se você rasga a CLT, se você acaba com a justiça do trabalho para fazer a reforma trabalhista, você estará voltando ao começo do século XX. A Previdência é um absurdo que eles estão fazendo. Porque todos os indícios da reforma da Previdência é para jogar a desgraça do custo da Previdência nas costas do povo pobre. Mas onde? Está no tempo longo de contribuição, passar de 15 para 25? Olha, só tem um remédio. Se o Temer tivesse ouvindo a gente, seria tão bom. Certamente ele ouvirá. O Meirelles, sabe para quê? Sabe, querem resolver o problema de dinheiro da Previdência, a economia tem que voltar a crescer, pelo amor de Deus. Queria que o senhor respondesse rapidamente. É a favor de antecipar as eleições presidenciais e de uma Assembleia Constituinte nova? Veja, eu sou a favor, o PT não tem uma definição, mas eu sou a favor de antecipar as eleições, porque o país não comporta ficar até 2018 no clima que está. É preciso recuperar a autoestima desse povo. E Constituinte nova? Veja, é preciso que a gente pense o momento político. Uma Constituinte nova pode dar uma parte do mesmo deputado que estão aí, e eu acho que não seria interessante. Pode jogar fora a conquista de 88. É preciso que a gente crie um outro momento político. O que é importante é que a gente chame a sociedade brasileira à responsabilidade. Não adianta ficar xingando os políticos se você votou nele na eleição passada. O governo cogita aumentar impostos em maio. Será uma medida correta? Eu não sei se o problema hoje é só aumentar imposto. Eu acho que o problema hoje é o governo assumir a responsabilidade de servir, sabe, como se fosse um motor de arranque para tocar a economia brasileira. Nesse momento, o que está precisando é o governo ter credibilidade para dizer ao povo o que quer fazer. E não é falar mais da palavra corte, é falar investimento. Pelo amor de Deus, vamos fazer investimento. Presidente, a Dilma deveria ter negociado com o Eduardo Cunha para preservar o resto do mandato, ou o impeachment aconteceria de qualquer maneira porque ela perdeu apoio no Congresso e a política econômica estava ruim? Primeiro, eu não quero julgar a atitude do Eduardo Cunha, eu quero julgar a atitude do Temer. O Temer era vice-presidente da República e ele deveria ter dito para o Cunha, não, você não pode fazer isso porque é inconstitucional. Nós não podemos inventar uma mentira. E, sobretudo, o Temer, um senhor de 76 anos de idade, um jurista famoso aqui em São Paulo, poderia ter dito ao povo, eu não quero o poder pela via do golpe. Eu não ter recusado. Mas a Dilma deveria ter negociado com o Cunha? Eu não sei se ela deveria ter negociado com o Cunha. Porque o Cunha tinha mais 6 meses de mandato. A Dilma tinha mais 2 anos e tanto. Mas é um problema dela. O que eu quero julgar é que o vice-presidente da República, que era do partido mais importante na Câmara e mais importante no Senado, e era teoricamente o chefe do Cunha, tivesse dito, não vou aceitar esse tipo de coisa, não teria aceito. Faltou lealdade do Temer à Dilma? Faltou compromisso com a Dilma. E faltou compromisso com a democracia. Ele sabe que isso tem um preço, ele vai pagar o preço por isso. Presidente, última pergunta. Como é que o senhor tem enfrentado e lidado com a perda da dona Marisa? Kennedy, eu pensei que eu já tinha experiência de viuvez, porque eu fiquei viúvo em 71 com 2 anos de casado. Mas 43 anos de convivência que eu tive com a Marisa, ou seja, é muito pior do que eu imaginava. Eu não tinha noção do quanto é difícil, do quanto é complicado você chegar em casa de noite e não ter mulher. Então, o tempo vai se encarregar, sabe, de fazer com que a gente supere isso. Mas é uma experiência muito ruim que eu não desejo para ninguém. Presidente, é muito desagradável. Força aí para o senhor superar. Obrigado pela entrevista, abraço, presidente. Obrigado, querido. Abraço para o senhor. Obrigado. A íntegra da entrevista com o ex-presidente Lula você vê no site do